E aí, cubistas, beleza? Como todos vocês devem saber, a minha categoria oficial favorita de longe é o Square One. Esse cubo que além de mudar de cor também muda de forma, tem uma série de técnicas específicas para ele bastante complicadas e além disso é muito diferente do 3x3, sempre me fascinou desde os primeiros contatos em que eu tive com o cubo. Eu participo de competições oficiais nessa categoria há quase 8 anos e obtive excelentes resultados desde então, sendo até agora um total de 8 recordes brasileiros, 7 recordes sul-americanos, 3 recordes mundiais, sendo um dos 3 brasileiros na história a ter conseguido um recorde mundial em alguma categoria. Sou atualmente o 9º colocado no mundo, tive 2 títulos sul-americanos e 3 títulos brasileiros nessa categoria. Apesar dos bons resultados, eu nunca deixei de treinar ele por completo. Essa categoria, por ser a minha favorita, sempre teve um carinho especial por mim. Eu continuo treinando ela e me dedicando cada vez mais. Apesar disso, eu tive alguns momentos da minha vida onde eu reduzi um pouco o meu treino no Square para focar em outras categorias, seja no 3x3, 4x4, 2x2, ou até mesmo no Sum of Ranks, né, que seria a junção de todas as categorias, e eu acabei deixando o Square de lado nesses períodos. Há mais ou menos 2 meses atrás, eu resolvi voltar a me dedicar com mais ênfase especificamente no Square One por uma série de fatores e o objetivo desse vídeo de hoje é trazer para vocês um resumo de tudo que aconteceu nesses mais ou menos 2 meses aí e reforçar uma coisa que eu sempre disse aqui no canal e que virou até meme em alguns grupos de WhatsApp, de Facebook envolvendo Cubo Mágico, que é a minha ênfase no quanto é importante se dedicar aos treinos e quanto um bom treino faz diferença. E é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Antes disso, gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição, isso é extremamente importante para ajudar aqui com o canal, ainda mais agora com a minha volta. Pedir para vocês também que confiram aqui na descrição o link pro site da OnCube, é a loja parceira aqui do canal, tem uma série de produtos excelentes por ótimos preços, inclusive o Square que vocês estão vendo aí na tela da minha Solves, que é o MGC, tem lá na loja, e você pode utilizar o meu cupom de desconto VICENZO para te ajudar com o preço final de cada uma de sua compra no site. Entra aqui no servidor de Discord da descrição também para ter acesso a um dos maiores servidores do Discord de Cubo Mágico do Brasil. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Muita gente melhorou bastante os tempos lá e fez novos amigos, isso é sempre o mais importante. Então entra aqui na descrição e bora começar a falar um pouquinho sobre essa minha experiência nesse tempo. Eu estava basicamente estagnado no Square há mais ou menos um ano. Em julho do ano passado, eu aprendi um método chamado OBL, que basicamente consiste na combinação de 2 etapas do Square, que no caso é a orientação dos cantos e a orientação dos meios, em uma etapa só, né? OBL vem de Orient Both Layers, que é exatamente isso que significa. E por mais que o conceito pareça simples, ele é extremamente complexo, tem uma série de detalhes muito específicos que torna esse método muito difícil. Na época não haviam tantas pessoas no mundo que sabiam, acho que eu fui uma talvez das 20 primeiras pessoas a aprender o método, porque ele realmente é bem complicado. Hoje em dia tem se popularizado cada vez mais e acredito que até no Brasil tem algumas pessoas que têm alguma noção desse método. E depois que eu aprendi esse método, eu fiz bastante solves para conseguir me adaptar a ele, conseguir ter um bom desempenho com ele. Mas eu estagnei ali por volta dos 6.5, 6.6 segundos e eu parei de treinar Square por um grande período de tempo, ou pelo menos parei de treinar com o objetivo de conseguir alto desempenho, melhorar os meus recordes, enfim. Eu tinha o objetivo ali de manter os meus tempos e nada mais do que isso. Isso me leva até maio desse ano, depois do campeonato Oficina Open que tivemos aqui mais ou menos um mês e meio atrás, eu decidi focar exclusivamente em Square por um tempo para ver até onde eu conseguiria chegar. O curioso é que nesse período de tempo eu não aprendi absolutamente nada novo. As únicas coisas novas em si que eu aprendi foram um ou outro caso de OBL que eu acabei trocando para um algoritmo melhor, ou então eu revisei algum algoritmo de PBL, que é uma outra etapa avançada, que eu já sabia em algum momento e que eu apenas revisei para relembrar os algoritmos e poder usá-los com mais eficiência nas solves. Só, nada mais do que isso, eu apenas fiz solves durante esse mês. Eu quero deixar claro que isso não é uma recomendação. No geral, não é legal que você faça solves que nem um louco assim por um período de tempo, sem buscar melhorar algum aspecto específico da sua solve, né? Eu vou falar disso mais pra frente. Mas não é uma recomendação, tenha isso em mente, existem outras formas mais eficientes de treinar do que simplesmente fazer solves, e eu vou abordar isso mais pra frente. Mas eu, pra mim, decidi fazer apenas solves de Square por um período grande de tempo. E eu fazia um número grande de solves por dia, coisa de 200, 300, 400 solves por dia em algumas semanas. Algumas outras semanas eu fazia menos solves ali, 100 solves, 50 solves por dia, mas sempre fazendo muitas solves por dia, buscando melhorar os meus tempos. E o resultado disso foi absolutamente excelente. Eu consegui melhorar todos os meus PBs, com exceção do single. Então eu tive uma melhora significativa no meu PB de média de 5, média de 12, média de 25, média de 50 também. Média de 100, que era um PB muito importante pra mim, eu ainda não tinha uma média de 100 abaixo de 6 segundos. Eu consegui não só fazer menos do que 6, como baixei para 5.69 segundos.
Média de 1000 também melhorei. Tá aparecendo aqui todos os PBs na tela, né? Vocês estão vendo aí nesse momento todos os meus recordes atuais. A minha média de 1000 agora tá em 6.00, um pouco triste, não consegui baixar de 6 segundos ainda, mas tá muito próximo. E a minha média de 10.000 continua caindo nesse momento aqui da gravação do vídeo, está em 6.31. Pode ser que no momento que eu publique esteja ainda melhor. Eu tô melhorando a cada dia mais, tendo melhores resultados a cada dia, e isso é uma consequência direta desses treinos. Qual é o objetivo de treinar com solves, né? Que é exatamente isso que eu fiz ao longo desse último mês. O objetivo desse treino é implementar técnicas que você já sabe que estão talvez mal adaptadas ou mal treinadas, que quando você faz essas solves fazem com que você tenha um resultado melhor no longo prazo. Então vamos supor, você aprendeu o método CFOP há um mês atrás, né, que seria o F2L, as OLLs, as PLLs, há mais ou menos um mês atrás, e você ainda não tem resultados bons. Talvez seus resultados sejam até piores do que suas solves com camadas. Isso sim é possível, e acontece porque você ainda não está acostumado com os métodos e os algoritmos que você aprendeu em um período curto de tempo ali, no período recente, né, da sua vida. E quando você treina e faz solves, esses algoritmos que você aprendeu, eles vão se implementando em você, né, na sua solve, no seu estilo de giro, na sua adaptação com essas solves, de modo que fique mais fácil, cada vez mais com o passar do tempo, de executar cada uma dessas etapas. E com isso você vai melhorando cada vez mais cada um desses algoritmos e dessa forma melhorando assim as suas solves gerais. Esse treino que eu fiz fez basicamente isso. Eu acho que o motivo da minha melhora é exatamente esse. Eu me adaptei tanto com esses algoritmos, eu consegui chegar ao ponto de conhecer eles tão bem com essas quase 10.000 solves aí que eu fiz em um mês, que eu não tive mais nenhum tipo de dificuldade com nenhum deles, ao ponto em que a execução melhorava, portanto o meu TPS melhorava, fazendo com que os meus tempos de modo geral melhorassem. Eu sempre disse que o segredo para o sucesso no cubo mágico é o treino. Não há nenhuma fórmula mágica, não há nenhum segredo que os cubistas profissionais escondem dos cubistas iniciantes, né, por assim dizer, que façam com que as pessoas melhorem magicamente. Isso não existe. Em qualquer área que você queira melhorar na sua vida, qualquer coisa que você queira melhorar, qualquer objetivo que você queira alcançar, você vai precisar se dedicar, vai precisar praticar e vai precisar treinar muito, 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 muito mesmo. Então você vai precisar colocar as horas de desempenho, as horas de treino, as horas de foco no que você quer alcançar, que com isso você vai chegar bastante longe. E eu acho que essas quase 10.000 solves aí que eu fiz ao longo do último mês demonstram muito bem isso. Eu, que sou aí um atleta de alto nível, por assim dizer, no Square, estou entre os 10 melhores do mundo, consegui uma melhora significativa nos meus tempos em um período relativamente curto de tempo, simplesmente por treinar, sentar na cadeira aqui, fazer 2 horas de solve direto e conseguir melhorar os meus tempos com isso. Isso não quer dizer que essa seja a melhor forma de treinar. Existem outras coisas que você deve fazer que vão ser muito melhores do que simplesmente sentar na sua cadeira e fazer solves, e na verdade sentar na cadeira e fazer solves pode ser prejudicial em alguns casos. Porque caso você tenha hábitos ruins, né, que são defeitos, algumas imperfeições das suas solves, se você faz muitas solves, você vai acabar se acostumando com esses defeitos e não com as coisas boas que você deveria se acostumar, fazendo com que fique mais difícil de corrigir eles no futuro e os seus tempos piorem no longo prazo. Então, o ideal é que você sempre esteja buscando técnicas novas, aprendendo algoritmos novos e que as solves sejam formas de implementar essas novas técnicas nas suas solves gerais e que você consiga assim melhorar os seus tempos. Não por causa das solves, mas por causa das técnicas que você implementa nas solves. Existem uma série de outras formas de você treinar que não envolvem fazer solves. Você pode drillar os seus algoritmos, você pode tentar treinar a inspeção, que é outra coisa que é bastante importante. Treinar o psicológico, que é algo que muito pouca gente fala, mas que no campeonato tem um impacto muito grande e pode tirar tempos, segundos, né, preciosos das suas solves, por estar nervoso, por estar ansioso demais, e existem milhares de exemplos disso na comunidade, de pessoas que são muito boas e que não tem recordes, não tem nada tão concreto assim até o momento, porque ficam com nervosismo muito aguçado na hora da solve e são prejudicadas por isso. Isso é perfeitamente normal, não há nenhum problema nisso, mas é algo que também deve ser trabalhado, deve ser treinado para que você consiga um melhor resultado. O vídeo de hoje teve como objetivo mostrar para vocês na prática o que eu sempre venho falando aqui no canal ao longo de, sei lá, quase 5 anos aí que eu gravo vídeos com alguma frequência, falando que o importante é treinar, que você deve treinar cada vez mais para conseguir melhores resultados. Eu botei isso em prática no último mês ali, eu tomei as minhas palavras e usei elas na prática aqui e demonstrei para mim mesmo e agora para vocês também, compartilhando um pouco dessa minha experiência com vocês, de que o treino é a única coisa que vai fazer com que você melhore. Espero que tenham gostado dessa breve história que eu contei aqui pra vocês. Espero que tenham achado útil essa informação. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. O vídeo fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.